Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltavam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinham sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos assentar, guardar o celular que eu usei para o Evangelho. Reze assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, amor do Pai e do Filho, vem sobre a minha mente, vem sobre a minha mente, sobre os meus lábios, sobre os meus lábios, sobre o meu coração, sobre o meu coração, para que a palavra para que a palavra proclamada e pregada proclamada e pregada possa mudar minha mentalidade, possa mudar a minha mentalidade, converter o meu coração converter o meu e coração ser proclamada pelos meus lábios. e ser proclamada pelos meus lábios. Amém? Amém. Vira para quem está do seu lado e diga assim para ele: este é o dia Este é o dia que o Senhor fez para nós. que o Senhor fez para nós. Por isso alegremo-nos Isso alegremos. e nele exultemos, porque Porque maravilhas maravilha fez conosco o Senhor fez conosco, Senhor, e fará contigo e fará contigo durante todo o ano de 2020. durante todo o ano de Se 2020. você crê nisso, diga amém. Amém. Amém? Amém. Amém. É com muita alegria que nós somos reunidos neste dia de festa na igreja. Hoje nós celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus. Já iniciando o ano, olhando para Maria como um modelo de santidade para cada um de nós. Quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, nós não estamos querendo dizer que Maria ela é um pouco mais elevada do que os santos. Ou por ela ser a mãe de Jesus, ela alcança mais rapidamente os nossos pedidos, atende mais rapidamente às nossas orações. Não. Nossa Senhora, ela é Santa Mãe de Deus, porque ao contrário dos santos, Nossa Senhora, ela nasceu, foi concebida sem pecado. Ou seja, Maria, ela nasceu sem o pecado original. Foi preservada de todo o pecado, tanto antes de nascer, como durante toda a sua vida. Por isso ela é considerada a Santa Mãe de Deus, escolhida pelo próprio Deus, não por mérito dela, mas tudo pela graça de Deus. Mas nem sempre na igreja, esse título de Nossa Senhora, ele foi bem aceito. É impossível hoje falarmos a Santa Mãe de Deus sem entrarmos nessa parte catequética que a igreja nos ensina. Nem sempre Nossa Senhora foi considerada Santa Mãe de Deus. Muitos questionaram este dogma. Uma dessas pessoas foi uma pessoa chamada Nestório, um grande homem da igreja da época. E ele dizia assim: não, Maria não é mãe de Deus, não, isso é impossível. Como ela pode ser mãe de Deus? Se Deus veio primeiro, como ela pode ser mãe de Deus? Ela é mãe de Jesus, na sua natureza apenas humana, não divina. Ou seja, ele colocava Jesus como alguém que tinha 2 eu.
o Jesus humano e o Jesus divino. Aí veio a igreja em um grande concílio, né, chamado Concílio de Éfeso, no ano de 431, e falou: não, Maria, ela é mãe de Deus. E Jesus, ele possui sim duas naturezas, a humana e a divina, porém, elas não estão separadas. Para Nestório, estava separado. Uma hora Jesus era Deus, outra hora Jesus, ele era homem, humano. Ou seja, lá na cruz, na hora que Jesus ele falou, tenho sede, para Nestório, naquele momento Jesus falou assim, olha, a minha natureza humana está com sede. Mas não foi isso que Jesus falou, não é mesmo? Ele apenas falou, tenho sede. Para Nestório, Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele falou, Lázaro, pela minha natureza divina, saia daí, levanta-te, porque eu tenho poder para te ressuscitar. Não, Jesus ele não falou isso. O que Jesus falou? Lázaro, levanta-te daí. E só pela voz do Senhor, Lázaro levantou. Por quê? Não está separado a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus, ele não é 50% homem e 50% divino. Ele é 100% homem, 100% Deus. E o que comprova isso para nós? Que Maria, ela é mãe de Deus. De Deus. Temos algumas passagens na Bíblia que nos leva a crer e confirma essa certeza, esse dogma que é uma verdade de fé da igreja. Porque tudo aquilo que a igreja ela liga aqui na terra é ligado no céu. Tudo que a igreja desliga aqui na terra é desligado no céu. E o primeiro a declarar que Maria ela é mãe de Deus. E esse dogma, meus irmãos, é considerado o mais importante. Se tem um dogma que Satanás ele odeia, ele detesta, ele não suporta, é ouvir o dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Falar sobre esse dogma para Satanás é como um exorcismo diante dele. Ele não suporta. O primeiro que declarou isso, como eu havia falado, foi o anjo Gabriel. Alguns falam, não precisa honrar Nossa Senhora, não. Ela foi uma mulher qualquer, como qualquer uma outra. E o que Deus ele fez? Ele enviou o arcanjo Gabriel e falou com ela, olha, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você vai dar à luz a um filho e vai chamar ele o quê? De Emanuel. Emanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco. Ou seja, você será a mãe do Deus conosco. Depois Maria ali, grávida, quando ela vai visitar Isabel, a sua parenta, a sua prima, o que ela diz? Santa Isabel, ao olhar para Maria, a ouvir a voz de Maria, que graça para mim que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Para o povo judeu só existia um Senhor, que era Yahvé, o Criador do céu e da terra. Ou seja, Isabel estava declarando-lhe, olha, você é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus encarnado. Deus encarnado. Por isso Maria, ela não é mãe do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não se encarnou. Jesus não, ele tomou carne. Para quê? Para nos revelar a face de Deus. Ninguém nunca viu Deus. Nós conhecemos Deus pela face amorosa, misericordiosa de Jesus. E depois nós temos o que? São Tomé. Jesus morre, ressuscita. E o que São Tomé fala ao avistar Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ali ele declara mais uma vez que Jesus, ele é Deus. E sendo Deus, Maria é sua mãe. Maria veio antes de Jesus, sim, na sua humanidade, não na sua divindade. Porque Jesus sempre existiu. Desde todo o sempre, ele sempre existiu. Mas ele precisou de uma mulher. Por quê? Porque Maria é a nova Eva. Maria é a nova Eva. Se outrora Eva, pelo seu sim ao demônio, ela quebrou a aliança com Deus, pelo sim que Maria deu, essa aliança ela é recuperada. Por isso que Santo Irineu diz que o nó que Eva fez, né, pelo pecado, atou pelo pecado, Maria ela desatou pela sua obediência. Se Eva foi visitada pelo anjo,
do mal por Lúcifer, Maria agora ela é visitada pelo anjo Gabriel. O que cabe a nós? Honrar essa mãe, porque assim como ela é mãe de Deus, ela também se tornou mãe de cada um de nós. São Luís Maria de Montfort, ele nos ensina que não pode jamais um corpo nascer sem a cabeça, ou nascer só a cabeça sem os membros. Segundo ele, seria algo monstruoso. Imaginou alguém nascer só com a cabeça? E São Paulo nos ensina que a igreja é o corpo místico de Cristo. Portanto, se Cristo é a cabeça, cada um de nós somos os membros que nascemos também do ventre maternal de Nossa Senhora, do ventre de Maria. Por isso, podemos declarar que também nós somos filhos de Maria, tal como Jesus, que é Deus, foi filho de Maria. E o que Maria nos ensina com a sua vida? O que Maria nos ensina sendo mãe de Deus? Qual é a marca central de Nossa Senhora? A santidade. Em uma das suas aparições em Medjugorje, Nossa Senhora ela nos apresenta 5 pontos essenciais para que, assim como ela, nós também possamos ser santos. E eu gostaria de trazê-los para nós hoje, para que esse novo ano que vai iniciar, possamos iniciar tendo em vista esses pontos que Nossa Senhora nos dá para a nossa santificação, para a nossa vida de santidade. O primeiro ponto que Nossa Senhora em Medjugorje, ela pede em uma das aparições, ela é: rezem o rosário todos os dias. Né? Tem um santo chamado São Miguel de Febres, que ele diz que um católico sem o rosário na mão é como um soldado que vai para a guerra sem as armas. O rosário é uma arma poderosíssima para a nossa oração. São Luís ele ainda fala conosco que cada Ave Maria que nós rezamos é um beijo de amor que nós damos à Nossa Senhora. Um certo dia, Santa Gertrudes, uma grande santa da igreja, ela estava rezando na cela de sua casa, ali no seu convento. Estava rezando o rosário e de repente ela foi surpreendida por uma luz jamais vista. E diante ali daquela luz surge Jesus. Então ela continuou rezando o seu rosário. E era interessante que ela foi percebendo que em cada Ave Maria que ela rezava, Jesus depositava na mesa uma moeda de ouro. Então ela perguntou: Senhor, mas por que o Senhor está depositando uma moeda em cada Ave Maria que eu estou rezando? Então Jesus olhou para ela e falou: cada Ave Maria que você reza é um tesouro que você acumula aqui na terra para comprar o reino dos céus. Não é à toa que São Pio, São Pio de Pietrelcina, ele diz que a oração é o oxigênio da nossa alma. E ele ainda compara a vida de oração a um semáforo, vermelho, verde e laranja. E ele diz: olha, se você está rezando, você está no sinal verde, pode avançar sem medo nenhum, não há perigo. Se você está naquela, hoje eu rezo, amanhã não rezo, hoje eu rezo um texto, amanhã eu não rezo mais, hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu não rezo mais, hoje eu não vou para a missa não, eu estou cansado, está chovendo. Você está o quê? No sinal amarelo. Cuidado, presta atenção. E ele diz: se aqueles que não rezam nada, que perderam a sua vida de oração, e para os santos vida de oração é muito mais do que rezar falando. É uma vida de oração. Vida diária, vida de oração. Aqueles que têm uma vida de oração, que não está tendo essa vida de oração, ele diz: cuidado, você está no sinal vermelho, você está prestes a se condenar. E Santa Teresa d'Ávila, ela dizia para as irmãs dela: olha, cuidado, quem não reza vai para o inferno sem a ajuda do demônio. Por isso, meus irmãos, tenhamos esse ano de 2020 esse propósito,
Talvez você fez esse propósito. Ah, eu vou rezar o texto todo dia. Eu vou rezar o rosário todo dia e não está rezando. Reze! E você que está rezando o texto, passe a rezar o rosário. É assim, a vida da gente tem que ser crescimento. Você não pode rezar um texto e agora eu vou rezar só uma dezena. Não, a vida da gente tem que ser de glória em glória. Tem que aumentar, tem que ser como Santa Teresinha. Eu não quero ser uma santinha, eu quero ser uma grande santa. Quem é cheio do Espírito Santo, pensa alto. Então, reze, meus irmãos, o texto. Eu quero partilhar uma experiência que eu tive uma vez em oração. Eu estava rezando lá em Santa Cruz. Aí eu estava rezando ali. E de repente eu comecei a orar em línguas, orei em línguas, orava. Parei, fiz um silêncio, né? Para ouvir a voz de Deus. E sabe, uma experiência que eu tive fantástica, que eu trago comigo até hoje. Eu senti muito forte o Espírito Santo falando. Todas as vezes que você segura o texto para rezar, você está segurando as mãos de Nossa Senhora. Todas as vezes que você segura o texto para rezar, você está segurando nas mãos de Nossa Senhora. Isso é maravilhoso. Portanto, retornemos, meus irmãos. Hoje está na moda a consagração à Nossa Senhora, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, que todos se consagrem, mas que todos se consagrem sabendo o que está fazendo. Consagrar por consagrar não adianta nada, não. Às vezes até mesmo um demônio. Nossa, Wagner, como você fala isso, diácono? Sim, o inimigo também ele inspira a gente a fazer certas coisas para não cumprir aquilo, né? Então, se você é um consagrado à Nossa Senhora, assim como também eu sou, né? Eu creio que muitos aqui são, cumpra, né? Cumpra o seu dever, o seu amor para com Nossa Senhora, a sua devoção, vivendo tal como Nossa Senhora. Então o primeiro pedido dela é esse, reze o texto todos os dias. Segundo, ela nos pede confissão, confessem. Um dia eu falei isso lá em Santa Cruz, eu estava pregando, né, sobre confissão. Falando sobre confissão, aí uma mulher no final da missa, ela me parou e falou, nossa, diácono, eu me confesso. Nossa, que bom, que maravilha, né? Apesar que eu nunca vi ela lá na igreja, né? Procurando confissão, mas tudo bem. Aí ela falou, não, eu confesso, todo ano eu vou pra Lapa. Eu me confesso uma vez por ano. Eu falei, nossa, corre. A senhora está no CTI espiritual, na UTI espiritual, correndo risco de vida. Corre. Nossa Senhora, em meio de glória, nos pede para confessar uma vez no mês, meus irmãos. Uma vez ao mês. Isso para quem deseja viver uma vida de santidade, uma vida de graça. Santo Agostinho, ele nos ensina assim, ó. Você quer saber se você ama Jesus? Ele diz, a prova de que você ama a Jesus é quando você passa a detestar os teus pecados. Se você fala que ama Jesus aqui e dá a mão para o pecado ali, isso é sinal que você não está amando a Jesus. E não há melhor forma, meus irmãos, melhor forma de amar o Senhor do que se reconciliar com Ele. Um dia, Santo Antonino, um grande santo da igreja, estava atendendo confissão. Preste bastante atenção. Estava atendendo confissão. E ele olhando aquela fila enorme, né? Ele reparou que tinha alguém estranho na fila da confissão. E aquela pessoa estranha, né? Tava com 2 chifrinhos ali, tava cheirando enxofre. Então ele olhou e falou, nossa, demônio está na fila da confissão. Então ele olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Então o demônio, né, olhou para ele e falou, eu vim para cá para devolver aquilo que eu roubei dessas pessoas. E Santo Antônio falou, mas o quê? Como pode o demônio devolver alguma coisa para alguém? E ele falou, eu vim devolver a vergonha que eu roubei na hora que eles estavam pecando. E agora eu estou devolvendo, para que eles não possam se confessar. Para que eles possam não se confessar. Não importa, meu irmão, qual é o teu pecado. Não importa. Maior do que o teu pecado é a misericórdia de Deus. Cair é humano. Levantar é divino. Mas permanecer no erro, no pecado, é diabólico. Deus, ele não te chama pelo teu pecado. Deus, ele te chama pelo teu nome. Por isso,
busque a confissão. Terceiro, Nossa Senhora ela fala, né? A palavra de Deus deve orientar a tua vida. Ela pede leitura da palavra de Deus. Se no ano de 2019 a sua Bíblia ficou aberta no Salmo 51 para espantar os maus espíritos, nesse ano de 2020 você vai fazer diferente. Vai começar a ler a Sagrada Escritura, a ler, a pedir a inspiração do Espírito Santo. Porque quando nós rezamos, Deus se cala para nos ouvir. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Quantas pessoas não buscam orientação da sua vida em pessoas que não podem orientar, em horóscopo, em tantas e outras coisas? A orientação para a nossa vida, a bússola para a nossa vida está na palavra de Deus que orienta a nossa vida. Quarta coisa que Nossa Senhora ela nos pede, o jejum. O jejum. Né? Santo Agostinho fala que o jejum ele tem o poder de submeter a nossa carne ao nosso espírito. Que o que deve governar a nossa vida não é a nossa carne, mas é o nosso espírito, a nossa alma. A nossa alma. Santo Afonso ele diz que no dia do juízo, né, quando nós nos colocarmos diante de Deus, ali vai abrir 2 livros diante de nós. A Sagrada Escritura e a nossa consciência. A Bíblia vai abrir, né? O Senhor vai abrir a palavra e vai falar lá, não furtarás, vai abrir a sua consciência. Vai abrir a Bíblia, não cometerás adultério, vai olhar para a sua vida. Não pecar contra a castidade, vai olhar para a sua vida lá, né? Tudo. E Santo Afonso fala que a hora, o dia e o momento exato vai aparecer lá diante de nós, como um telão diante de nós. Todas as nossas faltas, todos os nossos pecados ali, diante de nós, né? Por isso é importante essa reconciliação com Deus através de quê? Do jejum. O jejum é uma arma poderosa, meus irmãos. E jejum não é passar fome. É deixar alguma coisa que talvez seja um apego para a tua vida, para que você possa experimentar que o seu sustento, o seu tudo é Deus. Pode faltar aquilo, mas Deus não vai faltar na tua vida, né? Um dia os discípulos de Jesus, após um dia de missão, chegou em Jesus e falou, olha Senhor, teve um espírito ali que a gente não conseguiu expulsar. E o que Jesus falou com eles? Aí é lógico, esse espírito maligno só sai com jejum e oração. Vocês estão rezando, mas vocês não estão jejuando. Não estão jejuando. É preciso jejuar. Pelo menos uma vez por semana. Faça o jejum. Faça essa experiência em 2020. E por último, Nossa Senhora nos pede a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia. Sejamos em 2020 homens e mulheres adoradores. Adoradores. Nada suporta um coração adorador. Nenhum mal fica em pé quando 2 joelhos se dobram diante de Jesus. São Tomás de Aquino nos ensina que quando nós comungamos, Jesus ele destrói toda a tentação do inimigo na nossa vida. Ah, mas eu não sou digno. Quem é digno de comungar? Só não comungue em estado de pecado mortal. Porque quem comunga em estado de pecado mortal é como Judas, que vai até Jesus beijar a face dele. Então, comungue em estado de graça. Né? Dê esse presente para Jesus na Eucaristia. Adore Jesus. São João Bosco ele diz, você quer ter poucas graças? Visite poucas vezes Jesus no sacrário. Você quer ter muitas graças? Visite várias vezes Jesus no sacrário. Você quer que o demônio fuja de você? Visite diariamente Jesus na Eucaristia. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que a liturgia de hoje, que a solenidade de hoje nos ensine que Maria, além de mãe de Deus, é a nossa mãe, aquela que nos instrui. E que Jesus é o nosso Senhor. Porque Maria resume tudo isso que ela nos pediu em uma palavra.
aquilo que ela falou lá em Canaã da Galileia. Fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos coloquemos em pé neste momento.